Ele é advogado, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi secretário da Casa Civil de Jundiaí, secretário-diretor-geral do antigo Tribunal de Alçada Criminal e coordenador do Programa de Proteção a Testemunhas do Ministério da Justiça. Também foi secretário adjunto de Justiça e Defesa da Cidadania e diretor da Fundação ITESP. O Arena Livre tem a honra de receber mais uma vez Gustavo Húngaro, Corregedor-Geral de Administração. Vamos conhecer o papel da Corregedoria no controle do Estado, além de comentar o livro Terras Paulistas, Justiça e Cidadania, editado pela imprensa oficial, uma coletânea de artigos sobre a reforma agrária em São Paulo, inclusão social, agroecologia, entre outros temas. Nossos convidados são os deputados Mauro Bragato, do PSDB, José Bittencourt, do PDT, e Simão Pedro, do PT. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia, doutor Húngaro. Falar um pouco da Corregedoria, o desafio que é entrar no Estado, na administração do Estado, com um olhar técnico, crítico. E eu queria que o senhor falasse um pouco da atuação para dentro do Estado, que para fora a gente conhece as corregedorias de polícia, mas como é o funcionário público, o agente de Estado diante do corregedor? Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, registrar a minha satisfação de voltar a este programa, tão bem conduzido pelo Jorge Machado, e hoje especialmente na presença tão honrosa dos ilustres deputados Mauro Bragato, Simão Pedro, José Bittencourt. É razão de muita satisfação poder participar deste debate de alto nível. A Corregedoria Geral da Administração é um órgão incumbido de participar da missão de controle interno do Poder Executivo. Então é algo muito relevante para o cidadão, porque se trata de justamente uma instituição que está para zelar pela legalidade, pela probidade, pela moralidade, pela publicidade da gestão pública, pela sua economicidade, ou seja, pelo uso adequado dos recursos públicos colocados à disposição, das ações que são fundamentais para todas as pessoas que vivem em São Paulo. E esta missão, portanto, ela tem inclusive um respaldo constitucional. É a Constituição brasileira, como a Constituição paulista, que prevêem o funcionamento de um duplo sistema de controle da administração pública. O controle interno, que é exercido pelas corregedorias, pelas ouvidorias, pelas auditorias. Cada órgão tem a sua forma específica e difusa de zelar, né, pela correta conduta dos seus servidores e pelo uso adequado dos recursos públicos. E este sistema ele é complementado pelo chamado controle externo, que se dá pela própria Assembleia Legislativa, o controle que o Parlamento exerce em relação ao Poder Executivo, e especificamente pelo Tribunal de Contas, como o órgão técnico que faz essa fiscalização contábil, financeira, e pelo Ministério Público também como representante da sociedade na fiscalização do cumprimento da legislação. Então a Corregedoria Geral da Administração ela faz parte do sistema do controle interno e naturalmente vai interagir, né, com os órgãos do controle externo, com a própria Assembleia Legislativa e desempenhar esta missão hoje de várias maneiras, inclusive buscando de forma crescente utilizar a tecnologia da informação. Porque num estado da dimensão de São Paulo, se a administração pública não lançar mão da moderna tecnologia para melhorar o alcance da sua fiscalização, do seu monitoramento e também de ações preventivas, pouco se avançará. Mas isso tem acontecido, né, o uso da tecnologia da informação. Para termos um exemplo concreto nesta área, os contratos de serviços terceirizados, ou seja, todo órgão público, uma escola, um hospital, um escritório de alguma secretaria no interior do Estado, precisa ser limpo, precisa ter alguma vigilância, precisa ter a sua frota de veículos à disposição. E normalmente esses serviços fundamentais, mas considerados acessórios, né, de suporte para a atividade fim do órgão, eles são realizados mediante contratos terceirizados. Então são empresas que são licitadas e que vêm prestar esse serviço. São quase 10 mil em todo o estado de São Paulo, 10 mil contratos em execução para garantir o bom funcionamento dos órgãos públicos. E hoje, como existe uma base de dados eletrônica unificada, todos esses quase 10 mil contratos integram essa base
de modo que a corregedoria consegue fiscalizá-los cotidianamente com 4 ou 5 corregedores apenas, que não precisam ficar viajando a todas essas unidades para compulsar os autos de papel para verificar se o valor é aceitável, se a licitação foi feita corretamente. Por quê? Em 99% dos casos, as licitações já são realizadas por pregão eletrônico. Então esse é um índice fantástico que o Estado de São Paulo acaba de atingir agora no mês de julho. O ápice do uso do pregão eletrônico, com transparência, com grande competitividade, garantindo que pelo sistema eletrônico também se possa fiscalizar, né, e a corregedoria faz isso, acompanha o funcionamento do pregão pela própria internet, e depois o contrato realizado, ele tem que atender a preços referenciais que são calculados pela Secretaria de Gestão Pública e que fazem parte dos chamados CADTER, os Cadernos de Serviços Terceirizados, que estipulam qual é o valor aceitável para a administração pública em relação a cada um desses serviços. Qualquer situação em que um aditivo, uma renovação ou mesmo um novo contrato extrapole esse valor de referência, o sistema já aponta essa discrepância para a corregedoria, de modo que o corregedor já vai imediatamente cobrar do gestor daquele contrato, do responsável por aquela situação, uma justificativa ou então a necessidade de uma rescisão, de realizar uma nova licitação. E com o funcionamento disso, o que interessa mais para o cidadão é que o resultado dessa fiscalização online, vamos chamar assim, é uma economia para os cofres públicos. Nesse primeiro semestre de 2011, essa fiscalização provocou a repactuação ou a realização de novos contratos para que esses valores ficassem dentro do aceitável pela gestão pública, né, pelo governo do Estado, gerando uma economia de 2,5 milhões de reais apenas nesse primeiro semestre. Então esse é o resultado, né, para o cidadão. Quer dizer, a fiscalização também ajuda na economia, no uso adequado dos recursos públicos e valendo da tecnologia de informação. Deputado Mauro Bragato, sua primeira pergunta, bem-vindo à Arena. Obrigado e saudar o nosso companheiro, amigo Gustavo, e feliz em tê-lo entre nós aqui na Assembleia Legislativa. E uma pergunta que eu lhe faço é sobre ser corregedor, né, presidente da corregedoria. Qual é a maior dificuldade? Pela sua fala inicial, há uma certa tranquilidade em função daquilo que se chama informática, daquilo que se chama os mecanismos modernos de comunicação. Mas no dia a dia, qual é a sua maior dificuldade? É uma boa pergunta, né? A dificuldade, eu acho que faz parte da própria natureza dessa missão correcional, que envolve o zelo pelos princípios mais caros à sociedade, que estão consagrados na Constituição, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade, e, no cotidiano, a dimensão do nosso Estado, né, a quantidade de órgãos públicos, de servidores, de contratos, de obras acontecendo, e uma equipe bastante enxuta, voltada a esse papel. Por isso que nós temos procurado estabelecer mais sinergia entre os órgãos de controle interno, né? Então essa é a primeira lição, quer dizer, os corregedores, eles precisam interagir bem com os auditores, né? Vários órgãos têm as suas próprias auditorias, com as corregedorias existentes, porque onde já há uma corregedoria atuando, não há necessidade de um trabalho em paralelo, de um trabalho em dobro. Sobreposto. Né? Sobreposto. Isso não seria adequado até em função de um possível desperdício de recursos públicos, de energia, né, do Estado para algo que já está sendo feito por um órgão especializado. Então, essa interação, essa sinergia, para que o controle aconteça com efetividade e para que esse resultado, né, que é o respeito às leis, às normas que devem balizar a gestão pública, se deem na prática. Mas não é somente através da tecnologia de informação que a Corregedoria Geral atua. Ela também recebe, isso é muito interessante frisar, né, para o telespectador, para o cidadão, a Corregedoria recebe também denúncias online. Existe um endereço eletrônico, que é o corregedoria.sp.gov.br, pelo qual qualquer pessoa pode relatar uma situação que possa resultar numa irregularidade, num ilícito até, e que envolva ou algum servidor público ou alguma questão com recurso público.
né, um patrimônio público, ou verbas transferidas mediante convênio. Então, qualquer situação irregular do ponto de vista da administração estadual, ela pode ser apontada pelo cidadão, e esse acho que é o controle talvez o mais efetivo que exista, né, o controle totalmente difuso e que interessa a cada cidadão, né, zelar pelo uso adequado dos recursos que são colocados à disposição e arrecadados mediante tributos, como também pela correta conduta dos servidores. Então existe esse canal que vem sendo utilizado, em média nós recebemos 3 ou 4 denúncias todos os dias, e todas são apuradas, né? Então tem questões muitas vezes singelas, que não se caracterizam propriamente em irregularidades, muitas vezes um entrevero interpessoal, né? Alguma desavença no ambiente de trabalho acaba gerando alguma consequência de uma pessoa querer denunciar a outra sem propriamente ter havido uma irregularidade, e outras situações que merecem uma atenção maior. Mas a corregedoria também ela vai a campo, né? Também há uma equipe multidisciplinar, então hoje atuam como corregedores servidores do Estado de diversas formações. Então existe corregedor que é engenheiro, que é advogado, que é oficial de promotoria, que é executivo público, que é delegado de polícia. Então essa diversidade de formações e de vínculos com a administração pública propicia uma atuação bastante completa, né, do ponto de vista correcional, e inclusive com visitas de inspeções a obras públicas, né, por esses corregedores que são engenheiros, para verificar se aquela medição feita pelo órgão que autorizou o pagamento corresponde com aquilo que efetivamente foi construído num determinado local, né? Então há uma atuação por amostragem, inclusive com deslocamento de corregedores por todo o território paulista, né, fazendo essa inspeção, fazendo a obtenção desses documentos, a oitiva de servidores, o esclarecimento de situações, ou mesmo a atuação preventiva, né, para que não aconteçam desvios, não aconteçam problemas. Para que o nosso telespectador não perca o registro, www.corregedoria.sp.gov.br. Deputado Simão Pedro, bem-vindo. Obrigado, Jorge Machado. Parabéns à TV Assembleia por essa iniciativa de trazer o novo corregedor, o Dr. Gustavo Ungro, que uma pessoa que eu admiro muito, tive bastante contato com ele, principalmente quando ele estava à frente do ITESP, as demandas de reforma agrária, de assentamentos, ele sempre nos atendeu prontamente, sempre percebi nele uma pessoa muito correta, e acho que foi uma escolha muito acertada do governador colocá-lo nessa função importante, muito nobre e fundamental na administração pública, né? Da minha alegria de estar aqui ao lado dos meus colegas Mauro Bragato, Zé Bittencourt, grandes deputados dessa casa. Doutor Gustavo, eu imagino o enorme trabalho que Vossa Excelência tem à frente dessa instituição, né? Eu já ia perguntar se a Corregedoria Geral ela tem uma competência, por exemplo, de supervisionar ou acompanhar, como que se dá isso com a corregedoria de outras secretarias, por exemplo, a corregedoria da Secretaria de Segurança, que é uma área que, pelos dados da própria corregedoria, de 4.000 delegados de polícia, 1.000, mais ou menos, 25%, tem processos, tem problemas, né? Eu acho fundamental. Outra coisa, como acompanhar também os trabalhos do Tribunal de Contas. Por exemplo, aqui o Tribunal de Contas, quando averigua que um contrato foi considerado irregular, ele remete muitas vezes ao Ministério Público para abrir procedimento, investigação no Ministério Público, e manda para cá também uma cópia. Aqui nós temos milhares de processos considerados irregulares pelo Tribunal de Contas. E muitas vezes dormem aqui, ficam parados, né? Agora a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo deputado Mauro Bragato, iniciou um processo de votação para que se encaminhe, tire daqui os processos, né? Para que se tome medidas cabíveis, encaminhando ao Ministério Público, quando necessário, quando não é o caso, arquivar. Mas sugeriria, então, e queria saber como é que a Corregedoria faz essa relação com o órgão de fiscalização, como o Tribunal. Tem uma outra questão que eu deixaria para um outro bloco, que é a questão dos cartões de débito, cartões corporativos que o governo usa, que já foi alvo de denúncias, que
Queria saber como é que está isso, mas eu deixaria essa pergunta para outro bloco. Muito bem. Sobre a interação com as corregedorias especializadas, vamos dizer assim, como a das polícias, também existe corregedoria específica na Fundação Casa, no sistema penitenciário. Então, em algumas áreas em que há uma quantidade bastante significativa de servidores públicos, numa atuação mais delicada do ponto de vista até, né, do uso da força, né, e da contenção de pessoas, da detenção, né, no caso da polícia também, não há uma sobreposição. Então, essas corregedorias são incumbidas legalmente e elas têm, inclusive, um estatuto jurídico próprio, cada qual, para tomar providências do ponto de vista da responsabilização funcional daquele servidor que possa ter saído, né, do eixo devido, possa ter praticado uma irregularidade ou mesmo um crime, um ilícito, e de modo que a corregedoria da administração ela não abre processo, né, tendo em vista possíveis falhas funcionais dessas categorias que têm as suas corregedorias próprias. Inclusive, em geral, essas corregedorias elas podem mais do que a corregedoria da administração, porque a Corregedoria Geral da Administração ela acompanha, ela busca prevenir, monitora, fiscaliza, recomenda, mas ela não pune. Quem pune é a autoridade da pasta, do órgão ao qual está vinculado aquele servidor faltoso. Então, a Corregedoria da Administração, ela pode fazer esse trabalho apuratório, e o faz, como ela pode apontar para a autoridade